Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Luís Máximo dos Santos e à restante equipa do Fundo de Resolução que aqui o acompanha. Eu diria que a maior preocupação dos portugueses são os milhares de milhões de euros que o Estado já colocou no novo banco, sendo este um filme que ainda não terminou, pelo que importa perceber o que é que está na origem desta sangria de dinheiros públicos. Quando em 2017 o anterior Governo vendeu 75% do capital do novo banco, colocou no contrato uma cláusula em que compromete o Estado, através do Fundo de Resolução, a realizar pagamentos no novo banco até 3,9 mil milhões de euros, relativos a perdas que este poderá vir a ter no futuro, relativo a determinados ativos. E isto, apesar de, à data, o Sr. Primeiro-Ministro garantir, e passo a citar, este processo não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes, fim de situação, e garantia esta que me dispenso de comentar. Estes ativos abrangidos tinham, à data, um valor líquido de 7,8 mil milhões de euros, portanto, tínhamos aqui um fundo de 3,9 mil milhões de euros, portanto, cerca de 50% destes ativos. Refere o relatório da auditoria que esses ativos, no final de 2019, passaram para 3,7 mil milhões de euros, e mais à frente já explicarei como é que reduziram, e este fundo passa para 1,9 mil milhões de euros, com a utilização que, entretanto, teve de cerca de metade, portanto, continuava também com uma cobertura de cerca de metade. Ora, ontem fomos, de certa forma, surpreendidos com as declarações do Sr. Presidente do novo banco relativa ao valor destes ativos em termos líquidos em 2019, valor que ainda não conhecíamos, que serão de cerca de 2,5 mil milhões de euros, que estão cobertos pelos restantes 914 milhões de euros que restam daquele fundo, ou seja, cerca de 36%. Houve uma redução desta cobertura mais que proporcional relativamente à redução dos ativos. Ora, daqui resultam duas questões muito preocupantes. Por um lado, e em primeiro lugar, eu diria que a probabilidade de um novo banco vir a solicitar estes 914 milhões que restam é uma probabilidade muito idêntica à do Natal ser em dezembro. E em segundo lugar, e por outro lado, face ao baixíssimo rácio de cobertura dos ativos abrangidos pelo remanescente do acordo de capitalização contingente, eu temo que esta sangria possa não ficar por aqui. Por isso, Sr. Presidente, pergunto se está em condições de garantir que não existe o risco de o Estado ter de injetar mais dinheiro, além dos 3,9 mil milhões de euros que foram assumidos em 2017. E também pergunto se existe ou não o risco de o novo banco pedir uma revisão, uma renegociação do acordo de capitalização contingente ao Fundo de Resolução. É que a situação a que chegamos exige uma reflexão, como aliás o Sr. Doutor já referiu há pouco. Estes ativos de 7,8 mil milhões de euros eram de facto muito fracos. E por isso também pergunto se entre 2014 e 2017 o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal não se aperceberam disto. Ou se aperceberam e se aperceberam, porque é que incluíram na venda. Há pouco o Sr. Doutor referiu que o novo banco deveria ter sido mais capitalizado antes de ser vendido. E eu pergunto porque é que não foi, porque de facto estava nas mãos, o Banco de Portugal foi a única entidade responsável pela definição dos ativos, que passaram do BES para o BES mau, que entretanto foi criado. Entretanto, até com o decorrer do tempo, alguns ativos que tinham ficado no novo banco foram também transferidos para o BES mau. Por isso também pergunto porque é que, pelo menos parte, se não a totalidade, destes ativos aqui incluídos, não passaram também para o chamado BES mau. E estas perdas em ativos abrangidos levam-me ao segundo tema, que são as imparidades. Como referi há pouco, a carteira no primeiro, até 2018, a carteira de ativos reduziu dos 7,8 mil milhões de euros iniciais para 3,7 mil milhões de euros, ou seja, reduziu 4,1 mil milhões de euros, dos quais apenas 1,8 mil milhões de euros decorrem da diminuição de exposições, originadas pelos recebimentos de capital e juros na venda de ativos, enquanto que 2,3 mil milhões de euros, ou seja, mais de metade, decorrem de perdas, das quais 2 mil milhões, portanto 90% destas perdas, dizem respeito a perdas por imparidades e provisões. O que se pode retirar a conclusão que o grande motor da redução destes ativos abrangidos tem sido as perdas por imparização, que têm sido bastante superiores às reduções de exposição. E por isso, quando muitas vezes estamos preocupados a discutir perdas em operações como a Viriato, para o Fundo de Resolução representa
apenas, e aqui apenas é muito relativo, 18,1 milhões de euros, e bem, porque devemos preocupar, de facto é muito dinheiro, mas temos, por outro lado, perdas de 2 mil milhões de euros em imparidades. É quase como se estivéssemos preocupados com uma torneira que está a pingar, quando temos aqui ao lado uma conduta que está rebentada e que sai água por todo lado. E esta situação torna-se ainda mais preocupante quando a Deloitte refere no seu relatório, nomeadamente na página 30, e passa a citar, que o nosso trabalho não inclui a avaliação sobre a razoabilidade das imparidades e ou provisões atribuídas às operações selecionadas para análise, fim de situação. Ora, eu diria que este assunto é verdadeiramente crucial para podermos aferir o modo como o interesse público tem sido efetivamente acalculado. Temos uma auditoria que custou 3 milhões de euros, mas que foi dispensada de fazer uma análise que permita esclarecer se as imparidades foram devida ou indevidamente constituídas. Mais grave é quando a opinião pública tem uma percepção que o recurso ao Fundo de Resolução, estes 3,9 mil milhões de euros, funcionam como um perverso incentivo à sobreimparização e ficamos sem esclarecer se houve ou não algum abuso na utilização deste instrumento. E por isso, Sr. Presidente, pergunto por que motivo foi a Deloitte dispensada de fazer esta avaliação? Parece-lhe razoável? Está o Fundo de Resolução em condições de garantir a esta Assembleia e aos portugueses que não se constituíram imparidades a mais que aquelas que deviam ter sido constituídas? Uma outra questão prende-se com o Orçamento do Estado 2021, que em breve discutiremos, existindo uma séria possibilidade de no mesmo não ser inscrita nenhuma verba para o Fundo de Resolução injetar no novo banco, já para não falar da vontade do Bloco de Esquerda, que mesmo obtendo o Fundo de Resolução fundos por qualquer outra via, que esteja impedido de colocar esse dinheiro no novo banco. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente como encara esta possibilidade e quais as consequências que daí podem advir. Quer, por um lado, a ausência de verbas do Orçamento de Estado, e julgo já estarem a procurar alternativas nesse sentido, nomeadamente a possibilidade de recorrer a um sindicato de bancos nacionais, pelo que nos arriscamos a transformar um problema político num problema da estabilidade do sistema financeiro, isto apesar também do Sr. Primeiro-Ministro ter garantido à altura da venda que, e cito, não serão exigidas aos bancos quaisquer contribuições extraordinárias, fim de citação. Quer, por outro lado, da impossibilidade de fazer mesmo qualquer tipo de transferência ao abrigo do acordo de capitalização de contingência com os riscos reputacionais para a República Portuguesa. Ainda a este propósito, queria perguntar se a fórmula de financiamento do Fundo de Resolução se vai manter, abrangendo apenas entidades que têm sede em Portugal, ou se equaciona alargar outras entidades que, de alguma forma, trabalham com clientes sediados em Portugal. Para terminar, Sr. Presidente, agradeço antecipadamente a tolerância. Uma última questão. No relatório, vemos que o auditor conclui, e cito, verificou-se a inexistência de normativos internos para todo o período que regulassem a realização sistemática de uma análise das entidades compradoras que participaram em processos de venda, incluindo vendas agregadas de ativos, de forma a concluir acerca de eventuais conflitos de interesse ou outros constrangimentos à realização das operações. Isto consta na página 47. Das 7 operações de venda agregada de ativos, em 2 delas não foi feita a análise de contrapartidas. Noutra, não foi obtida evidência de que os beneficiários da transação tenham sido identificados. E nos restantes casos em que houve análise das contrapartes, diz o relatório que não foram efetuadas análises das partes relacionadas ou análise de conflitos de interesse. Pergunto, como justifica o Fundo de Resolução que não se tenha oposto às operações sem dispor de uma prova suficiente de não haver indícios das partes relacionadas? Pergunto, tomou a decisão com base em quê? E apesar de todas as dúvidas que incidem e que circulam na opinião pública sobre a venda de ativos a partes relacionadas, a confiança do Sr. Presidente do novo banco é tal que ontem ele até disse que se demitiria se viesse a confirmar. E por isso termino perguntando se o Sr. Presidente tem a mesma confiança e se pode assumir aqui este compromisso que também se demite se vier a provar que houve entidades relacionadas à Lone Star na venda de ativos. Muito obrigado. Muito obrigado.